Exportações em alta. Presidente Lula vai a Campo Grande hoje acompanhar envio de carregamento de carne para a China. O país asiático habilitou 38 novas unidades de produção. Nos últimos 15 meses, o Brasil abriu 105 novos mercados em 50 países. Vendas no comércio estão aquecidas. Em fevereiro, o setor varejista teve a segunda alta seguida e atingiu o maior patamar da série histórica. Educação profissional. Iniciadas obras de mais um Instituto Federal. A unidade de Brasília é uma das 100 que serão abertas em todo o país. Sexta-feira, 12 de abril de 2024, o Brasil em Dia começa agora. Olá, muito bom dia para você. 9h30 da manhã, estamos ao vivo também pelo YouTube do Canal Gov. O presidente Lula chega daqui a pouco a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde acompanha o envio do primeiro lote de carnes por uma nova empresa brasileira habilitada a exportar para a China. O repórter Pablo Mundim já está lá e tem as informações para a gente, não é, Pablo? Bom dia para você. É isso mesmo. Bom dia, Roberto. Bom dia a você que nos assiste. Hoje é um dia simbólico para o governo brasileiro porque marca mais uma etapa de expansão do agronegócio brasileiro no cenário internacional. O presidente Lula e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, vão acompanhar o primeiro embarque de carne para a China a partir de frigoríficos recém-habilitados para exportar ao país asiático. 38 frigoríficos foram credenciados pela China este ano, sendo 8 de frango, 24 de bovinos, 1 de termoprocessamento e 5 entrepostos. Nessa semana, mais 7 plantas também foram credenciadas a exportar soro fetal bovino, somando 144 frigoríficos habilitados. A China é o principal destino das exportações brasileiras de carne bovina, suína e de frango. No ano passado, o país asiático importou quase 9 milhões de toneladas de carne do Brasil, ultrapassando 23 bilhões de dólares. As novas plantas habilitadas devem injetar mais de 10 bilhões de reais na balança comercial brasileira nos próximos 12 meses. Este frigorífico em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem capacidade de produzir 16 mil toneladas de carne bovina por mês. Os produtos produzidos aqui já são exportados para os Estados Unidos e países da União Europeia, Oriente Médio, África e Ásia. Com a volta do governo ao cenário internacional, o agronegócio brasileiro conquistou mais 105 novos mercados em 50 países nos últimos 15 meses. O mais recente é a Coreia do Sul, que tem interesse em comprar subprodutos de origem animal, como farinhas e gorduras de aves. Para o governo, o momento é positivo para novos acordos comerciais, principalmente para o agro brasileiro, que é competitivo no mercado internacional. Veja na reportagem. Líder global na exportação de carne bovina, o produto brasileiro é enviado principalmente para a China. Destino das carnes bovina, suína e de frango e se destacando como o maior parceiro comercial para a proteína animal, o país asiático importou quase 9 milhões de toneladas de carnes do Brasil no ano passado, gerando uma receita de mais de 23 bilhões de dólares. Sinal que o produto brasileiro tem certificação de qualidade no mercado internacional. O Brasil consegue produzir hoje proteína animal para o mundo inteiro, sobretudo carne. Então, isso faz com que haja uma melhora na produção e esse profissionalismo. Hoje nós temos grandes players no mercado também, grandes frigoríficos, que acabam dando qualidade nessa produção e variedade também nas questões de corte. Então, tem competitividade não só em função da quantidade, mas também do preço. Este ano, mais 38 frigoríficos brasileiros foram habilitados a exportar carnes para a China. 8 de frango, 24 de bovinos, 1 de estabelecimento bovino de termoprocessamento e 5 entrepostos. Nessa semana, mais 7 frigoríficos foram credenciados a exportar soro fetal bovino. Cumprir o requisito dos países importadores é um processo que, uma vez celebrado, precisa ser desenvolvido e executado pelo setor privado e chancelado e garantido pelo governo. Esses processos são longos, alguns são na escala de anos, dependem muito de muita qualificação e discussão técnica para que isso possa lograr êxito e sempre você ter a menor quantidade de requisitos aplicados para o processo de exportação.
O agronegócio brasileiro conquistou mais de 100 novos mercados em 50 países desde o início de 2023. O mais recente é a Coreia do Sul, que tem interesse em comprar subprodutos de origem animal, como farinhas e gorduras de aves. O estado do Mato Grosso antes tinha do seu rebanho e dos seus frigoríficos cefados, ele tinha 11% de capacidade do que o abate fazia cefado no Mato Grosso para ser exportado para a China. Isso está passando para 57%. Então é um incremento gigantesco nas possibilidades de exportação do Mato Grosso e por isso também foi o estado que mais cresceu, acho que por isso da escolha da gente ir para o Mato Grosso, fazer esse ato. Depois de Campo Grande, o presidente Lula vai para São Paulo, capital, onde ele se reúne com representantes do setor automotivo. Então, nós vamos agora até lá conversar ao vivo com o repórter Dimas Soldi, que tem as informações para a gente. Bom dia para você, Dimas. Oi, Roberto, bom dia para você, bom dia para todo mundo. O presidente Lula participa hoje à tarde da inauguração da nova sede da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que acontece aqui na zona sul da cidade. Além do presidente Lula, participam também desse evento o vice-presidente Geraldo Alckmin e alguns ministros, dentre eles Fernando Haddad. E por que tudo isso? Porque o setor automobilístico é um dos mais importantes do país, emprega muitos profissionais e ajuda também a alavancar diversos setores da economia. Vale lembrar também alguns números divulgados pela Anfávia nesta semana. De janeiro a março, a venda de veículos teve uma alta de 9%. Isso na comparação com o mesmo período do ano passado, foram vendidos mais de 500 mil veículos. Já a produção ficou praticamente estável, alta de 0,4%, e as exportações tiveram uma queda de 28%, puxada principalmente pela Argentina, que tem comprado menos veículos brasileiros. Roberto. Tá ótimo, Dimas. Muito obrigado pelas informações e até mais. E ainda sobre economia, as vendas no comércio estão aquecidas. Em fevereiro, o setor varejista teve a segunda alta seguida e atingiu o maior patamar da série histórica. É o que revela uma pesquisa mensal divulgada pelo IBGE. O IBGE divulgou a pesquisa mensal do comércio com dados relativos a fevereiro de 2024. As vendas no varejo subiram 1% no mês do Carnaval em relação ao mês de janeiro, uma alta que surpreendeu os especialistas. É o segundo mês consecutivo que o comércio registra alta. Janeiro de 2024 também tinha sido melhor do que dezembro de 2023, em 2,8%. Em fevereiro de 2024, as taxas foram positivas em 6 das 8 atividades pesquisadas. A categoria que mais cresceu foi a de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, com uma alta de 9,9% nas vendas. Setorialmente, esse resultado de 1,0% ele foi distribuído em 6 das 8 atividades que tiveram taxas no campo positivo, com grande destaque para a indústria farmacêutica, que cresceu 9,9% nessa passagem de janeiro para fevereiro, e também de outros artigos de uso pessoal e doméstico. Por outro lado, 2 dos 8 grupos tiveram recuo. A categoria de combustíveis e lubrificantes caiu 2,7% nas vendas em fevereiro em relação ao mês de janeiro. A pesquisa do IBGE também comparou as vendas de fevereiro deste ano com o movimento do varejo no mesmo mês do ano passado. E o resultado foi extremamente positivo. Um crescimento de 8,2% em relação a fevereiro de 2023. É interessante destacar que, para o resultado interanual, todas as 27 unidades da federação registraram crescimento em fevereiro de 2024 em comparação com fevereiro de 2023. O governo federal segue o plano de criar 100 novas unidades de institutos federais em todo o país. 2 delas serão feitas aqui no Distrito Federal.
O presidente Lula e o ministro da Educação lançaram a pedra fundamental do Instituto Federal de Brasília no Sol Nascente, região administrativa que fica a 37 quilômetros do centro da capital. Os melhores empregos, oportunidades, saúde e dignidade. E aí, metralha? A realidade nas rimas do hip hop e ao som do beatbox. Muito orgulho em fazer parte do condomínio Sol Nascente, lugar que faz a gente se sentir diferente. O IFB chegando para a nova geração, é o progresso exato, futuro da educação. Uma das maiores comunidades urbanas do país, o Sol Nascente, foi a região escolhida para receber o novo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. A ação foi recebida com festa pela comunidade. Essa pedra fundamental desse instituto, para nós do Sol Nascente, dos 3 trechos, porque isso aqui é uma imensidão, tem é muito importante. Só não vai trazer oportunidades de educação, mas de trabalho, né, de protagonismo de nossas mulheres. A importância dos institutos federais dentro das periferias, pela democratização da educação, a qualidade da educação, que nós, a juventude, possamos ter essa oportunidade. A construção do novo campus faz parte do plano de expansão dos institutos federais por meio do novo programa de aceleração do crescimento. Dos cerca de 4 bilhões de reais que serão investidos em obras por meio do novo PAC, 2,5 bilhões serão para a criação de novos campi e 1,4 bilhão para melhorias de unidades já existentes, como a construção de refeitórios estudantis, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos. A partir de agora, o Sol Nascente é mais uma das mais de 600 escolas da rede federal espalhadas neste país. Essa rede, que foi criada pelo presidente Lula no seu segundo mandato, tem algumas características muito importantes. Uma delas é a interiorização. É uma rede que vai onde o povo está, onde muitas vezes não tem um aparato público. A gente tem uma escola desta rede. No total, serão construídos 100 novos campi pelo Brasil, com a meta de gerar 140 mil novas vagas de educação profissional. Eles vão atender regiões que ainda não possuem unidades ou que registram um número baixo de matrículas em cursos técnicos de nível médio em relação ao número de pessoas que vivem nessas localidades. Durante o evento, o ministro da Educação falou sobre os novos investimentos do governo federal no setor e destacou o programa Pé de Meia, que oferece incentivo financeiro para estudantes do ensino médio em todo o Brasil. Há mais de 2.500.000 jovens nesse país. E o presidente em breve está trabalhando fortemente para que a gente possa ampliar o número de alunos do ensino médio a ser contemplado com o programa Pé de Meia aqui em todo o país e aqui também no Distrito Federal. O presidente Lula participou da inauguração da Pedra Fundamental e falou sobre a importância de investir em educação para transformar a vida das pessoas. Eu tenho uma obsessão pela educação, porque eu não conheço nenhum país do mundo que tenha evoluído sem que antes tenha investido na educação. E tenho também a obsessão pela educação, porque é a formação profissional que faz as pessoas viverem melhor. E como a gente viu aí na reportagem, a previsão do governo é construir mais 100 unidades de institutos federais pelo Brasil. Essa foi uma promessa feita pelo presidente Lula quando a Rede Federal de Educação Profissional completou 15 anos em dezembro de 2023. E para conversar com a gente sobre os institutos federais, nós estamos recebendo aqui o diretor de desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do MEC, Marcelo Breganoli.
Diretor, bom dia, seja bem-vindo. Ontem o presidente Lula deu o pontapé inicial para a construção de mais 2 institutos federais aqui em Brasília, um deles numa das regiões mais carentes do Distrito Federal. Eu pergunto para o senhor se essa presença dos institutos nas periferias das cidades é um critério para a instalação de novos prédios educacionais e por quê? Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente a questão da cobertura pela oferta da educação profissional técnica e profissionalizante, ela é um dos critérios principais para a instalação dessas unidades, ou seja, aquelas áreas onde ainda não há esse tipo de oferta, né? E sobretudo nas periferias das grandes cidades, foi um dos critérios utilizados para essa definição, como foi o caso do Sol Nascente e Sobradinho. Agora, a expansão da rede de institutos federais pelo país será feita com recursos do novo PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento. Serão 2,5 bilhões para novas unidades e 1 bilhão e 400 milhões de reais para melhorias das unidades já existentes. A gente sabe, diretor, que o apoio de municípios e de estados é muito importante, né? Haverá uma participação deles nessas obras também? Exatamente, Roberto. A parte da União é essa questão da execução, a destinação dos recursos e essa parceria com o ente estadual e o ente municipal é no sentido do fortalecimento não somente para a questão da doação do terreno, mas para o início das atividades, né? E o início das atividades mesmo que ocorra numa sede provisória, né, depois passando para a sede definitiva, o apoio do ente municipal, do ente estadual é essencial para que essas ações se iniciem ainda esse ano em algumas situações, mas sobretudo com muita força a partir do ano que vem. Como o senhor colocou, né, a abertura de institutos federais na periferia das grandes cidades é uma forma de dar oportunidade para a ascensão socioeconômica dos jovens. Seria interessante também o senhor explicar, diretor, o que são os institutos federais, afinal, que tipo de cursos eles oferecem e por que eles são tão importantes para um país como o Brasil. Perfeito, Roberto. Os institutos são autarquias, né, que trabalham com o princípio da verticalização do ensino. Então, nosso estudante que chega através de um curso de qualificação profissional, né, um curso técnico, essas unidades, há de se destacar, elas terão um foco, sobretudo na oferta de cursos técnicos, mas em várias unidades do país, eles chegam à graduação e à pós-graduação dentro da mesma unidade. Então, numa comunidade que você tem uma baixa cobertura, né, de oferta de serviços públicos, né, voltadas para o ensino, a presença de um Instituto Federal, ele cria oportunidades. E, além do mais, a gente tem um envolvimento muito próximo, né, com os arranjos sociais, com os arranjos produtivos, toda a demanda, né, que existe em uma determinada região, nós conseguimos levantar. Então, através das capacitações, das qualificações, a gente consegue ter essa proximidade com o setor e através também dos projetos, né, de extensão, de pesquisa que a unidade vem desenvolvendo. Muito bom. Diretor Marcelo Breganoli, muito obrigado pela sua entrevista ao Brasil em Dia. A seguir, presidente Lula sanciona com veto lei das saidinhas. E safra de grãos deve ultrapassar 294 milhões de toneladas, de acordo com a Conab. A gente volta já já. O presidente Lula sancionou com um veto pontual o projeto de lei das saidinhas. Nós vamos saber os detalhes com a repórter Jéssica Gonçalves, que está no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente. Oi, Jéssica, bom dia para você. Oi, Roberto. Bom dia para você também. Bom dia para você que nos acompanha. Pois é, o presidente Lula sancionou com veto a lei das saidinhas, que restringe a saída temporária dos presos do regime semiaberto. O texto já está publicado no Diário Oficial da União. O trecho aprovado pelo Congresso e vetado pelo presidente acabava com o direito de saída do detento para visitar a família em feriados e datas festivas. O veto foi sugerido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que defendeu que o texto, como estava, feria a dignidade humana e que a decisão foi em respeito à Constituição Federal. Vamos acompanhar então o que ele disse.
Nós entendemos que a proibição de visita às famílias dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e na obrigação que tem o Estado de proteger a família, que se encontra no artigo 226 da nossa Carta Magna. Nós preservamos todas as outras restrições que foram estabelecidas pelo Congresso Nacional, quais sejam a necessidade de exame criminológico para a progressão de regime, segundo lugar, o uso de tornozeleiras eletrônicas e, mais importante, nós preservamos o parágrafo 2º do artigo 122 da Lei de Execução, que foi introduzida pelo Congresso Nacional, que diz que todos aqueles, ainda que estejam no regime semiaberto, mas que tenham praticado crime hediondo, incluindo, por exemplo, latrocínio, estupro, pedofilia, ou que tenham praticado crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, por exemplo, um roubo à mão armada, não terão direito a essas saídas temporárias. O presidente Lula, no entanto, como o ministro explicou, manteve outras restrições à saída temporária, além de impedir que os condenados por crimes com violência grave ou ameaça deixem a prisão temporariamente. A nova lei também exige exame criminológico para a mudança no regime. Hoje, segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais, o Brasil tem cerca de 118 mil presos em regime semiaberto. O veto do presidente Lula agora volta para análise dos deputados e senadores. É isso, Roberto. Volto com você no estúdio. Tá certo, Jéssica. Muito obrigado aí pelas informações. Um ótimo dia. E o presidente Lula embarca na semana que vem para Bogotá, na Colômbia, onde vai participar da abertura da Feira Internacional do Livro, que este ano vai homenagear o Brasil. O evento deve reunir 600 mil pessoas e vai contar com mais de 50 escritores e artistas brasileiros. Lula e o presidente colombiano Gustavo Petro também vão participar de um encontro bilateral em um fórum com empresários dos dois países. O diretor do Departamento de América do Sul, ministro João Marcelo de Queiroz, destacou os principais temas que devem ser discutidos no encontro. Essa é uma relação que vem se adensando, é uma relação que há alguns anos ela vinha se dando notadamente na vertente econômico-comercial. Desde 2003 nós temos estatísticas de um crescimento franco das trocas comerciais com a Colômbia, também da presença de investimentos brasileiros e de empresas brasileiras na Colômbia, sobretudo para aproveitar os acordos de livre comércio que a Colômbia tem com Estados Unidos, União Europeia e outros países. Então, nós identificamos em algum momento que a Colômbia, pouco a pouco, estava se tornando um dos destinos privilegiados, favorecidos pelas empresas brasileiras em processo de internacionalização. São hoje mais ou menos 70 empresas brasileiras estabelecidas na Colômbia. Então, esse é um dado importante. Mas a assunção do governo Petro na Colômbia e do governo Lula aqui no Brasil permite ir além dessa agenda econômico-comercial. São dois países que têm um importante contingente de povos afrodescendentes, indígenas, e tem, da parte dos seus governantes, a prioridade atribuída ao fortalecimento desses setores na sociedade, de iniciativas de desenvolvimento econômico, inclusão social desses segmentos. Ao mesmo tempo, são dois governos que compartilham visões muito semelhantes no que se refere à dimensão amazônica, que ambos possuem, a ações no sentido de promover o desenvolvimento sustentável da floresta, e, ao mesmo tempo, visões comuns sobre a integração sul-americana e regional de maneira mais ampla. Bom, aproveitando que hoje nós falamos da visita do presidente Lula a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nós vamos dar uma olhada nos dados disponíveis no Comunica BR, que é uma plataforma que mostra com transparência as entregas do governo federal na sua cidade e no seu estado. Então, vamos olhar aqui algumas das ações que já chegaram lá
em Campo Grande, esta cidade aqui no Mato Grosso do Sul. A gente pode ver no mapa que tem aí 906 mil habitantes, mais de 906 mil. Bom, na área de infraestrutura, foram contratadas aí 4 mil novas moradias, com investimentos aí de 605 milhões de reais do governo federal. Na educação, a gente pode destacar que só no mês de fevereiro, 114 mil estudantes foram atendidos pelo programa de alimentação escolar. E na área de emprego e renda, foram gerados aí mais de 228 mil empregos formais, ou seja, aqueles com carteira assinada. E olha, para saber mais sobre o seu município ou qualquer outra localidade, é só você acessar gov.br/comunicabr. A Conab divulgou a nova estimativa de grãos para este ano e, mesmo com a redução esperada na lavoura, alimentos importantes para a família brasileira, como o arroz e o feijão, apresentam aumento de produção. Os dados apontam que a produção de grãos no país deve atingir um total de 294 milhões de toneladas. Isso representa uma redução de 8% em relação à safra do ano passado. De acordo com a Conab, a quebra se deve à atuação do fenômeno El Niño, que em 2023 teve influência negativa desde o início do plantio até as fases de desenvolvimento das lavouras. Por outro lado, alimentos como arroz e feijão registraram alta depois de 12 anos de diminuição na área plantada dos dois grãos. O governo federal tem se dedicado muito no aumento da produção de alimentos no nosso país, e o feijão e o arroz estão nas nossas prioridades. Como vocês sabem, nós tivemos o Plano Safra recorde, 441 bilhões de reais, voltou o Plano Safra da agricultura familiar, que foram 77 bilhões de reais disponíveis, com juro mais barato para quem optar em produzir alimentos. O algodão e o trigo também registraram aumento na produção. Em contrapartida, o milho e a soja lideram as maiores quedas observadas. No caso do milho, quase 2 milhões de toneladas a menos. E a soja, com mais de 300 mil toneladas a menos. Mato Grosso é o principal produtor de grãos do país, seguido pelo Rio Grande do Sul e Paraná. Os números estão nos mostrando um cenário de 294,1 milhões de toneladas, uma quebra aí de 25,7 milhões de toneladas, principalmente no milho e na soja. Contingências da atividade, nós produzimos em ambiente dependente das condições climáticas, e esse ano não tivemos um clima tão favorável como quando tivemos em safras passadas. Mas assim mesmo, nós podemos ver que nós estamos com o segundo desempenho em produção. Desde 2014, 2015, nós estamos mostrando um cenário favorável ainda ao abastecimento interno, compromisso das exportações. E, de acordo com o IBGE, a produção de grãos deve ultrapassar 298 milhões de toneladas. Arroz, milho e soja somados representam 91% da estimativa da produção e respondem por 87% da área a ser colhida. Mais um passo para a modernização das estradas do país. Quase 9 bilhões de reais vão ser investidos na rodovia entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, em Minas Gerais. O primeiro leilão rodoviário do ano foi realizado na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. O consórcio vencedor foi a Infraestrutura MG, que ofereceu o maior desconto sobre a tarifa básica de pedágio de 11,21%. A empresa ficará responsável pela concessão nos próximos 30 anos. A concessão é de cerca de 232 quilômetros de rodovia, da BR-040, no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, em Minas Gerais. O investimento será de 8 bilhões e 700 milhões de reais. O projeto prevê duplicações, faixas adicionais, vias marginais, ciclovias,
8 passarelas, 57 pontos de ônibus, 5 postos da Polícia Rodoviária Federal e um ponto de parada e descanso para motoristas. O projeto deve criar 73 mil empregos, diretos e indiretos. Este foi o primeiro leilão de uma rodovia concedida à iniciativa privada, mas que foi devolvida ao poder público pela concessionária vencedora do certame anterior. Desde 2018 não temos um leilão tão competitivo, um leilão que tinha seus desafios, encerrando a primeira relicitação da NTT, mas foi muito bem dialogado, construído e elaborado com a participação de todos. O leilão faz parte dos investimentos previstos no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Uma das mais importantes rodovias do país, ainda aberta no Império, para ligar então capital da República, a região serrana do Rio de Janeiro e depois prolongada até Belo Horizonte e depois, com a Constituição de Brasília, prolongada até a nossa capital. E essa BR-040 ela é uma das mais representativas rodovias do Brasil pela sua história, pelas regiões que ela corta, pela importância econômica que ela possui. No próximo bloco, 253 mil brasileiros já foram beneficiados pelo Desenrola Fies. E Sistema Nacional de Bibliotecas vai fortalecer o hábito de ler nas escolas. A gente volta em instantes, não saia daí. Estamos de volta e com uma informação para estados e municípios. Termina na próxima segunda-feira o prazo para aderir ao programa Retomada de Obras na Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, ainda tem cerca de 1.400 obras à espera da sinalização de prefeitos e governadores para que possam ser finalizadas. A repórter Márcia Fernandes tem as informações ao vivo para a gente. Márcia, bom dia. Oi, Roberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, esses gestores dos estados e dos municípios, eles devem acessar o site do InvestSUS para sinalizar, para aderir ao programa Retomada de Obras na Saúde. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, como você apontou, 1.448 obras ainda não foram incluídas no sistema. São obras que foram iniciadas em algum momento e não foram concluídas e que podem ser retomadas agora se forem incluídas nesse sistema para entrar nesse programa do governo. Cerca de 4 mil obras foram incluídas. Ao todo, são 5.600 obras que foram auditadas, que foram observadas, que foram iniciadas em algum momento e que podem ser reativadas agora. Essas obras elas vão incluir mais de 4.200 unidades básicas de saúde, as UBSs, também os centros de assistência social, CAPs, centros de saúde, UPAs, enfim, e outros locais que prestam serviços de saúde para a população. E a iniciativa do Ministério da Saúde faz parte do Pacto Nacional pela Retomada de Obras Inacabadas, que foi sancionado ano passado pelo presidente Lula, em novembro do ano passado. Segundo o diretor do Fundo Nacional de Saúde, Darcio Guedes, o governo está empenhado em retomar logo essas obras que vão beneficiar a população brasileira. Vamos assistir. Muitas das vezes a gente já encontrou aqui obras com 70%, com 80%. E que não foram finalizadas. Então falta tão pouco, né? E a gente sabe que tem tantos municípios, tantas pessoas que precisam acessar o serviço de saúde. Então a gente está nesse pacto unindo profissionais, gestores em saúde, todo o governo federal, para fazer com que essas obras sejam entregues à sociedade. E ainda falando em saúde, o governo federal pretende reconstruir a estratégia Saúde da Família. O Ministério da Saúde vem trabalhando para oferecer atendimento mais qualificado da medicina preventiva por meio da assistência integral aos pacientes do SUS. Para comemorar os 30 anos do Estratégia de Saúde da Família, o governo pretende ampliar e modernizar o programa que está na linha de frente do Sistema Único de Saúde. O projeto começou em 1994, com apenas 300 equipes de atendimento primário. E hoje já possui mais de 52 mil equipes de profissionais.
Mas apesar de realizar um trabalho essencial para a população brasileira, principalmente nos atendimentos residenciais, o setor sofre com a falta de profissionais, funcionários e equipamentos. E a ideia é restaurar todo o sistema para atingir um nível de excelência. Ampliando as equipes, né, isso é fundamental, ampliando o horário de atendimento. Então, são algumas bases do que nós queremos fazer numa área fundamental, que é a saúde da família, que consegue uma resolução de 80% dos problemas de saúde. E estudos recentes confirmam que os impactos dos programas de assistência à saúde são sempre mais positivos entre a população em maior situação de vulnerabilidade social. Daí o empenho da ministra da Saúde em fortalecer o sistema e ultrapassar os inúmeros desafios enfrentados por países continentais como o Brasil. Lembro o exemplo do Reino Unido, da Espanha, do Canadá, onde nós temos sistemas universais, porém não com tamanho gigantesco do desafio que é o Brasil. A pasta quer alcançar melhorias, não apenas qualificando a gestão de pessoas, mas adotando inovações e tecnologias que possam agilizar e facilitar o trabalho do setor. Já está previsto no novo PAC a construção de 3.600 unidades básicas de saúde e investimentos no valor de 7,4 bilhões de reais até 2026. Você consegue ter mais benefício para a população quando você tem a equipe multiprofissional completa, com todos os profissionais participando, que é garantir o atendimento em todo o ciclo de vida, essa possibilidade de acompanhar a gestante, a criança, resgatar elementos importantes da estratégia de saúde da família, mas trazendo inovações fundamentais, inclusive do ponto de vista do monitoramento, do acompanhamento das equipes, onde o grande resultado é cuidar das pessoas. E olha, falando ainda de saúde, vai ser lançada amanhã, no Rio de Janeiro, uma parceria para ajudar a encontrar famílias que estejam em situação de extrema pobreza e garantir a elas acesso aos benefícios dos programas sociais do governo federal. Cláudia Boiunga conta tudo isso ao vivo aqui para a gente. Bom dia para você, Cláudia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Isso mesmo, essa parceria foi selada entre o Ministério do Desenvolvimento Social e a ONG Ação da Cidadania. O objetivo é fazer uma busca ativa para encontrar pessoas em situação de extrema pobreza que têm direito a benefícios do governo, mas não sabem ou não fazem ideia de como acessar esses benefícios. A Ação da Cidadania é uma ONG que foi criada há mais de 30 anos e em todo esse tempo atua no combate à fome no país. O levantamento ele vai ser feito por líderes voluntários cadastrados pela ONG Ação da Cidadania, que já estão sendo treinados para identificar aí esse público-alvo de pessoas em extrema pobreza. O estado do Rio foi escolhido para essa fase piloto da parceria, tem 15% de sua população em situação de insegurança alimentar grave, segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. O lançamento dessa parceria será amanhã na sede da ONG Ação da Cidadania. Eu volto com você, Roberto. Muito bom, Cláudia. Obrigado pelas informações. Um excelente dia para você. Bom, e da saúde para a educação, nós vamos voltar a falar com a repórter Jéssica Gonçalves, desta vez sobre o Desenrola Fies, que já beneficiou mais de 253 mil brasileiros. Jéssica, qual o valor renegociado até agora? Pois bem, Roberto, mais de 11 bilhões de reais já foram renegociados por meio do Desenrola Fies. A iniciativa oferece descontos de até 99% no valor da dívida com um fundo de financiamento estudantil, 100% de redução nos juros e condições facilitadas de parcelamento. Desde que foi criado em novembro do ano passado, o Desenrola Fies já beneficiou mais de 253 mil pessoas. As renegociações são referentes aos contratos firmados até 2017 e com débitos em 30 de junho de 2023. De acordo com o Ministério da Educação, mais de 1 milhão de brasileiros endividados podem ser beneficiados. Bom, quem estiver inadimplente tem até o dia 31 de maio para procurar os bancos e regularizar a situação. É isso, Roberto. Volto com você. Tá ótimo, Jéssica. Muito obrigado. Um excelente dia para você.
E com o objetivo de incentivar o hábito da leitura, o governo federal instituiu o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares. Essa iniciativa vai fortalecer estados e municípios nas políticas de ampliação e melhoria do funcionamento das bibliotecas. Além de dar asas à imaginação e viajar por mundos distantes sem sair do lugar, é sem dúvida o grande estímulo que desperta a mente para o conhecimento e a criatividade. Seja em casa ou na escola, a intimidade com os livros deve ser estimulada o mais cedo possível para que a criança faça novas conexões neurais. Quanto antes a gente estimula a criança e especialmente com o hábito da leitura, a gente vai conseguir fazer com que essas conexões elas sejam mais fortes. E a partir da leitura tem esse aprendizado do vocabulário, às vezes a criança consegue tirar melhor a lição, então o hábito da leitura ele vai ser bom em todas as idades, mas principalmente nas crianças pequenas. Para que as escolas públicas possam estimular a leitura entre os alunos desde os primeiros anos de ensino, o governo federal criou o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares. Ou seja, além de contarem com bibliotecas físicas, as escolas também vão funcionar em rede pela internet. Pelo novo sistema, haverá um acervo mínimo de livros com base no número de alunos matriculados e levando em consideração também a realidade local. A ideia é fazer com que os estudantes tenham acesso a muito mais obras didáticas. De acordo com o governo, a biblioteca escolar agora é equipamento cultural obrigatório e necessário ao desenvolvimento do processo educativo das crianças em todo o país. A proposta foi defendida pelo presidente Lula e virou lei que obriga a instalação de bibliotecas e salas de estudo em conjuntos habitacionais que integram o programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos que ensinar o povo brasileiro a gostar de ler. Nós precisamos fazer com que o povo brasileiro goste de ler. E as pessoas não têm muitas vezes dinheiro para comprar livro. E se a gente fizer em cada conjunto uma pequena biblioteca e as pessoas adquirir o hábito de ler, quantos Guimarães Rosas a gente não vai conseguir produzir nesse país? As escolas do Distrito Federal, por exemplo, contam com várias salas de leitura. E para esse diretor escolar, ter uma biblioteca no ambiente de ensino ajuda no desenvolvimento da escrita e leitura dos estudantes e na criatividade dos professores. Achamos importante dar algum estímulo para trazê-los para esse lugar da leitura, da imaginação, da criatividade, das narrativas, né? E pensando nisso, esse projeto ele cumpre esse papel tanto para essas crianças que estão, né, nesse primeiro beabá de entender, né, o que é o texto, o que é, né, uma história, e para as crianças que já conhecem a leitura e vão estimular cada vez mais a leitura assídua, corriqueira, constante, para desenvolver todas as suas faculdades, por assim dizer. O novo sistema prevê ainda o treinamento e a qualificação de profissionais para o funcionamento adequado das bibliotecas nos estabelecimentos de ensino. Um profissional que tem todo o domínio, né, da questão da biblioteca, da separação do material, né, vai fazer com que as ações e os projetos sejam cada vez mais sofisticados, mais apropriados para nosso público. Muito bom isso, não é? A ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, participou do programa Bom Dia Ministra, aqui no Canal Gov. Ela falou sobre o concurso nacional unificado, a reforma administrativa e o reajuste salarial para servidores públicos. Vamos acompanhar. No programa Bom Dia Ministra, Esther Dweck detalhou como será a logística para garantir a segurança do concurso nacional unificado, que tem mais de 2 milhões de inscritos. As provas serão realizadas em 5 de maio. O Ministério da Justiça tem sido nosso parceiro desde o início, né? A Polícia Federal tem um trabalho importantíssimo. Toda a parte de inteligência foi feita em parceria entre a BIM e a Polícia Federal, que para a gente foi muito importante. A Secretaria de Segurança Pública tem nos apoiado, porque além
dos federais, né, como a ABIN, a Polícia Federal, e a Polícia Rodoviária Federal, que está tendo um trabalho importantíssimo na logística de distribuição das provas, né, porque a gente tem um esquema, imagina, você escreve a prova, ela é impressa numa gráfica, ela precisa chegar aos estados e depois chegar aos locais de prova, né, então a gente tem o apoio também da Polícia Rodoviária Federal nessa distribuição e, localmente, em cada estado, a Secretaria de Segurança Pública nos apoiou numa parceria com todos os estados, né, todos os governadores, para que as polícias militares, civis e também os bombeiros e a Defesa Civil tivessem nos apoiando. A Defesa Civil, em caso de alguma intempérie, né, alguma questão climática mais forte, maio é um mês que isso em geral não tende a acontecer, felizmente, né, mas de qualquer maneira também são acionados. E a Polícia Militar e a Polícia Civil fazendo também essa segurança local. E acho que uma coisa importantíssima, né, é que de onde veio todo esse esquema? Vem do Enem, né, porque o Enem, de fato, depois de tantos anos, né, com grande sucesso, ele foi aperfeiçoando esse esquema de segurança. Então a gente tem todo um trabalho de preparação das provas, levar até os locais e tem a segurança nas salas, né? A gente vai ter em várias delas detectores de metal, detector de ponto eletrônico, a gente vai ter biometria colhida de todos os quem está prestando o concurso, para na hora que a pessoa passar, você checar se a pessoa que fez a prova é quem vai assumir o cargo, né, para não ter nenhuma dúvida de alguém que faça a prova para outra pessoa. E a gente também vai ter depois a logística reversa, que a gente chama que é a volta da prova para o local de correção. Então é todo um esquema de segurança muito bem feito, a gente está muito seguro com isso, né, a gente está tendo... E aí o próprio Enem, aos poucos que a gente foram observando falhas, essas falhas estão sendo corrigidas no próprio Enem e também no nosso concurso. E a ministra lembrou que a partir de 25 de abril, o candidato pode acessar na página do concurso o local onde fará o exame, por meio do cartão de prova. É super importante que as pessoas não deixem para a última hora para ver isso, para que elas possam saber onde elas vão fazer a prova. Se elas não conhecem o local, a gente recomenda que vá antes para conhecer, ver como é que chega, o tempo que demora de casa. E o mais importante é chegar cedo para não ter aquela cena de Indiana Jones, né, ter que se jogar embaixo do portão. E falando em servidores públicos, a ministra disse que o governo federal estuda a possibilidade de conceder reajuste salarial para a categoria. É muito importante reforçar o comprometimento do presidente Lula e de todo o governo com os servidores públicos, né? A gente, logo no início do governo, reabriu a mesa nacional de negociação com os servidores, fizemos um aumento de 9% linear para todo mundo, né? Ativo, inativo, todo mundo, e a gente tem discutido que é o seguinte: o orçamento público, ele obviamente tem sido várias decisões do presidente, decisões muito importantes, como recomposição dos mínimos constitucionais, né? A gente tem, como no caso de saúde e educação, a gente teve a recuperação dos investimentos públicos, o aumento do salário mínimo real, né? Uma série de coisas que têm impactos orçamentários, assim como reajuste de servidores. O que a gente tinha pactuado inicialmente dentro do governo, então, que além dos 9%, a gente garantiria mais 9%, né, 4,5% ao longo do mandato do presidente Lula, garantindo para todo mundo, no mínimo 18%. Na verdade, é 19%, porque como se acumula um aumento em cima do outro, o aumento seria 19,03%, que é um aumento acima da inflação do período, né, é importante dizer isso. Então, por isso, ninguém teria perda ao longo do mandato do presidente Lula, mas a gente não teria uma facilidade de recuperar a perda que ocorreu nos governos anteriores, especialmente no governo imediatamente anterior ao presidente Lula agora, né? Por falta de qualquer reajuste dos servidores naquele momento. A reforma administrativa também foi tema do programa. É um tema muito árido, né? Então, nem todo mundo entende o que a gente está falando, mas o que eu queria dizer é que, apesar, a gente não gosta desse termo porque ele é carregado pela essa visão de que teria que reduzir o Estado, né? E na nossa visão, isso não é tão verdadeiro, né? Porque a gente tem que ter um Estado com o tamanho necessário para cumprir aquilo que a população exige da gente. Eu acho que a eleição do presidente Lula trouxe de volta para a população uma expectativa de que a gente vai melhorar a saúde pública, a educação pública, a segurança pública, né? A capacidade, a garantir moradia, garantir trabalho para as pessoas, e o Estado tem um papel enorme nisso. E tudo que a gente está tentando fazer é de melhorar a capacidade de atender a população. Então, desde diretamente no governo federal, né? E aí hoje foi falado aqui, como eu disse, né? A gente tem tanto na área da gestão de pessoas, tentando melhorar a própria atuação dos servidores públicos em prol de garantir, né, essas políticas para a população, mas também na área de transformação digital. A gente está com foco muito grande na área, com parceria com a saúde,
Estamos fazendo a parceria com o MDS para que a gente tenha, né, uma transformação digital em áreas importantes, mas também um apoio aos estados e municípios, essa parceria com os estados e municípios. E por isso a gente criou o programa que eu mencionei aqui, que é o Programa Nacional de Gestão e Inovação, que é para levar essa cultura de melhoria da gestão, de modernização e de inovação a todo o Brasil. Esther Dweck também falou sobre o programa Imóvel da Gente, que vai impulsionar o uso de prédios públicos abandonados por projetos sociais. Tem muitas áreas ainda nos centros urbanos que estão abandonadas, que quando a gente começa a ocupar, a gente passa a ter uma outra vida naquele espaço, né? E na nossa visão, a gente viu, Jorge, não temos um número fechado ainda, mas a gente tem números de imóveis, né? No INSS são mais de 3 mil que a gente está analisando, sendo que dos 3 mil, 1.800 são no estado do Rio de Janeiro, né? Para ver a expressão. No que está já no nosso acervo, né, catalogado, a gente tem 1.000 que a gente está estudando, então são 4 mil aí somados, mas aí de várias destinações possíveis, né? Desde regularização fundiária, construção de habitação ou retrofit, né, que é a obra em prédios já existentes, ou outros equipamentos sociais. Então, a gente ainda não fechou o número certo de habitações possíveis, que também depende um pouco de cada projeto, mas a gente em breve deve tentar fazer um balanço para ter esse número mais fechado. E olha, para finalizar o Brasil em Dia desta sexta-feira, nós vamos fazer um giro pelas redes sociais do governo federal, começando com o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Ele falou sobre a entrega do prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora e lembrou a importância dos governos locais para o desenvolvimento do país. Segundo o ministro, o papel das prefeituras é fundamental para o crescimento dos negócios locais, seja apoiando iniciativas empreendedoras, promovendo políticas públicas ou facilitando o ambiente de negócios. Já o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, destacou um importante avanço no Sistema Único de Saúde. Ele lembrou que o governo conseguiu reduzir o tempo de espera por procedimentos cirúrgicos, aumentando em 19% o número de cirurgias eletivas realizadas no período de um ano. E informou que entre março de 2023 e janeiro de 2024, foram mais de 4 milhões de procedimentos. Por fim, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, começou esta sexta-feira com um conjunto de boas notícias. E todas elas você viu aqui no Brasil em Dia ou ao longo da semana. Paulo Pimenta lembrou que o preço das passagens aéreas caiu, que a conta de luz vai ficar mais barata e que a inflação de março, de apenas 0,16%, ficou abaixo do esperado pelo mercado. O ministro lembrou também que o Minha Casa Minha Vida entregou 112 mil moradias esta semana, que tem Instituto Federal novo em Brasília e que o país subiu no ranking dos exportadores. Com tudo isso, a gente encerra esta edição do Brasil em Dia, mas o Canal Gov segue com a programação acompanhando todas as ações do governo federal, dicas e serviços para você, cidadão. Daqui a pouco você acompanha ao vivo aqui com a gente a participação do presidente Lula em uma visita a um frigorífico em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele vai visitar esse frigorífico recém-habilitado para exportar carne para a China. Então, uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana. Até a próxima. Tchau.